Oi, pessoal. Vou falar dessa questão aqui. Então, ele fala que um eletricista de uma empresa está elaborando o projeto e pediu auxílio para encontrar a tensão elétrica induzida, né? Então, a gente já começa a colocar a fórmula da tensão. Essa tensão é induzida de Faraday lá, né? Então, essa aqui é a fórmula. Porque a gente já sabe que a gente vai ter que encontrar isso. E daí ele fala que ela se move numa velocidade constante de 40 metros por segundo, perpendicular, né, às linhas de indução magnética de um campo de 12 Tesla, entre as extremidades de um fio condutor de 0,6 metros de comprimento. O que é esse monte de coisa? Ó, aqui seria o nosso fio, tá? Esquece essa linha, por enquanto. Imagine só o fio tá aqui. E ele tem 0,6 metros. Ele fala que ele se move a uma velocidade de 40 metros perpendicular, assim. Então, a cada 1 segundo, ele se move 40 metros. Eu tenho essa informação por causa da velocidade. Então, a gente pensa no campo, o campo magnético seria essas bolinhas, pensa num campo, pensa no fio e esse fio percorrendo esse campo, né? Quando o fio ele percorre esse campo, ele forma uma área, da onde ele começou até o primeiro segundo que ele percorreu, certo? Ele formou essa área. A partir disso, eu consigo calcular a área desse campo, né? A gente sabe que a área de um retângulo, que é o formato da figura que, quando o fio percorreu, ele formou, é lado vezes altura, e eu sei que o lado é o comprimento do fio e... o lado aqui é esse, né? A altura seria esse. A altura é o comprimento do fio e o lado é a distância que ele percorreu em 1 segundo. Beleza? É assim que eu encontraria a área. Por quê que eu tenho que encontrar essa área? Porque a gente tem essa fórmula de variação do campo magnético que a gente utiliza para conseguir encontrar isso daqui e jogar aqui na fórmula. Tem uma outra explicação que eu achei também um pouco interessante, que é o seguinte. A gente tem aqui, esse Dzinho é derivada em relação ao tempo. Então, é o campo magnético, é a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Desculpa, é o fluxo, né? Tô falando campo magnético aqui, mas é o fluxo. Então tá, eu vou derivar, então, e esse aqui é o que representa isso, certo? Essa conta aqui é o que representa isso daqui. Então, eu tenho que derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Todo mundo que já fez cálculo sabe disso, que a gente só deriva o que tá aqui embaixo, a letrinha que tá aqui embaixo. O B, que é o campo magnético, ele tá se modificando em relação ao tempo. Se eu colocar 15 segundos, 1 hora, vai mudar alguma coisa no campo magnético? Não, né? Ele não é dependente do tempo. Ele vai ser o campo que ele é 1 hora depois, 1 hora antes. Então, ele não varia de acordo com o tempo. Aqui eu coloquei Y e X. Por que eu coloquei Y e X? Só porque é o eixo, né? Eixo Y. Só para vocês entenderem isso, ó. YX, tá? YX. Eixo Y, eixo X. Então tá. O eixo Y, ele varia de acordo com o tempo? Não, né? Se ele variasse de acordo com o tempo, o fio iria crescer para cá ou diminuir. Mas não, o fio, do jeito que ele começa aqui, ele termina aqui. Ele não varia de acordo com o tempo. Então, eu também não vou mexer no Y. E o X? Bom, aqui
ele era de um jeito, aqui ele é de outro, então ele está variando de acordo com o tempo, né? Ele tem um comprimento aqui em 1 segundo, vai ter um comprimento diferente em 2 segundos e assim por diante. Então, o x é o único que está variando de acordo com o tempo, porque o ângulo também... O ângulo, gente, aqui nesse caso, vamos imaginar que a minha borrachinha é o campo magnético, é esses pontinhos aqui. Imagine que isso aqui é o campo magnético, tá? E isso aqui é o meu fio. E eu vou mexer meu fio para ele percorrer esse campo magnético, tá? Olha só, mexendo. Qual que é o ângulo entre eles? Olha só. Não tem ângulo nenhum. Eles estão paralelos. Não tem ângulo aqui, tá? Imagine que ele é uma folha de papel. Não vai falar que é um ângulo de 90 por causa disso aqui, não. Imagine que ele é uma folha de papel. Não tem ângulo. Eles são paralelos um ao outro. Ó. Né? Então, o ângulo é 0. Então, beleza. A gente já sabe que aqui o ângulo é 0 e que cosseno de 0 é 1. Olha só. Cosseno de 0 é 1. Então, o ângulo é meio dispensável aqui, porque 1 vezes qualquer número é esse número mesmo, né? Então, assim, são essas duas explicações que eu achei interessante. Porque daí, olha só, reescrevendo isso daqui, né? O fluxo do campo magnético é igual ao campo vezes... Eu posso colocar... Deixa eu baixar um pouco, tá ruim para eu... Ó, eu posso colocar tanto lado, lá, ou como y, tanto faz. Vou colocar y. Vezes, aí eu tenho uma derivada para fazer aqui, né? Que é o do x em relação ao tempo. Então, x pelo tempo. Essa seria a derivada, né? Dx, dy. Eu não vou nem repetir o cosseno, ou vou, sei lá, vai dar 1, né, gente? A gente já falou que o ângulo entre eles é 0, então o cosseno de 0 é 1. O que a gente aprendeu que era x pelo tempo? O que era isso? Deslocamento pelo tempo. Velocidade, né? Velocidade é o deslocamento pelo tempo, vocês concordam? E eu tenho a velocidade. Eu tenho ela. Então, é só substituir agora os dados. Isso foi um jeito que eu achei muito legal que explicaram, porque você sabe de onde você está tirando as coisas, sabe? Então, tá. Então, isso aqui representa a área, né, gente? Isso aqui representa a área, tá? O campo. O campo eu também tenho. É o B, ó. Perpendicular às linhas de indução magnética de campo 12. Então tá. 12 vezes o Y. O Y eu vou considerar o tamanho do fio, que é 0,6 metros. E aqui eu vou considerar a velocidade. Vou escrever, para quem talvez esteja copiando, vou considerar a velocidade. A velocidade é 40. E o 1. Então, assim, para quem entendeu isso daqui, né, que o fio tem 0,6 metros e em 1 segundo ele se desloca 40 metros, beleza, é só fazer essa formulazinha aqui e dá na mesma, tá? Mas eu gostei muito dessa explicação, por isso eu resolvi passar. Vamos fazer 12 vezes 0,6 vezes 40, 288. 288. Olha só, aí tá, a unidade de medida aqui vai ser, aqui é T, aqui 0,6 é M e aqui é M por segundo. Ai, desculpa, M por segundo. Então, vai ser T vezes M ao quadrado dividindo os segundos, ok? Beleza, essa é a unidade de medida. Olha só, T vezes M ao quadrado é Tesla. Então, 288
Desculpa, falei Tesla, não. É Weber, né? Só que assim eu vou escrever, vai parecer trabalho. Vou escrever do jeito que os professores põem. É Weber. Aí dividido por S. Beleza. Só que Weber dividido por S é voltagem, é volts. Então, 288 volts. Muito legal, né? Então, beleza. Aí, a gente vai jogar nessa fórmula aqui. E é igual a 288 pelo tempo. O tempo era 1, né? 1 segundo. Então, E vai ser igual a 288. Gente, a Weber... Eu não vou pôr, não. Tá, gente, seguinte. Aí vocês falam assim, Thaís, mas tem um sinal de menos aqui. Olha, isso aqui não ficou muito claro pra mim. A professora, quando ela falou sobre isso, ela falou assim, e aquele sinal de menos, o que que eu faço? Eu vou falar exatamente o que que ela disse. Ela falou assim, gente, o fluxo, quando é decrescente, a tensão é positiva. E quando o fluxo é crescente, a tensão é negativa. Como eu sei que meu fluxo é crescente ou decrescente? No caso, o meu fio, ele tá se movimentando para cá. Então, ele, em vez de crescer, de aumentar, ele está diminuindo, né? Eu acho que o que ela quis dizer com isso é que, vamos supor que o campo seja esse, limitado. Então, se eu tenho um fio aqui e ele vem para cá, ele está diminuindo. Eu não consegui entender isso que ela disse, mas foi isso que ela falou, entendeu? Que essa movimentação, que essa velocidade aqui que acontece nesse sentido é decrescente, está diminuindo. Não sei explicar isso melhor para vocês, gente, porque eu ainda não entendi. Eu precisava ter procurado mais explicações sobre isso. Eu não consegui entender ainda. Eu me lembro que na época eu fiquei com a mesma dúvida, só que eu não me lembro se eu sanei essa dúvida e esqueci ou se eu não sanei até hoje. Então, assim, ela falou que assim decresce, então se decresce a tensão é positiva. E então aqui a tensão vai ser positiva. Foi isso que ela disse. Então, assim, esse menos aqui vai depender, eu acho que desse fluxo, entendeu? Eu não consegui... Eu tô repetindo o que ela disse, as palavras que ela falou, entenderam? Então, isso daqui eu acho importante, talvez vocês procurarem no Me Salva, em canais assim, que vai trazer isso, para descobrir por que que tem esse menos, né? E a gente simplesmente usa isso aqui, não sei. Não sei mesmo. Mas, enfim, a resposta seria essa, né? Essa seria um jeito de resolver isso daí. Um exercício um pouquinho complicado. Um pouquinho complicado não, mas é que eu quis passar bastante a teoria. E ela na revisão, ela deu um bem similar, que foi quando ela explicou isso da questão do fluxo, né? Ó, aqui eu até anotei. Quando o fluxo decresce, resulta numa tensão positiva, tá? Então, eu espero ter ajudado. Quem quiser fazer esse outro exercício, que é o mesmo esquema, dá um pause aí, copia a resposta daí, né? Confere, beleza? Espero ter ajudado. Essa foi a prova comentada. O exercício vai estar na descrição do vídeo, o exercício da prova, tá bom? Falou!